Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 23 de maio de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. Cláudio Saltacano, além da presença do Dr. Tiago Dias Negrão pela representação fiscal. Também sessão Dr. Paulo, Dr. Estela, que ou sustentarão oralmente suas ações recursais ou acompanharão o julgamento. Solicito, como sempre, brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E vamos iniciar aqui pelo único processo em que há pedido de sustentação oral, 4.151.645, Ford Motor Company Brasil Limitada, relatoria do Dr. Rafael Zulli, traz de um recurso misto, presença da doutora Estela para sustentação oral, razão pela qual eu passo a palavra ao Dr. Zulli. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Efetivamente, nós temos um recurso misto, perfeito, e efetivamente é um processo que teve idas e vindas, tá? A acusação é crédito indevido no ano de 2017 por escrituração no livro registro de entradas e notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo 1, as referidas notas como emitidas por DHF Metalúrgica e Ireli, sendo que as mesmas não atendem às condições previstas nos itens 3 e 4 do artigo 59 do regulamento. A segunda deixou de escriturar também no ano de 2017, no livro registro de documentos de entrada de mercado de aquisição de bens e serviços fiscais, o EFD, as notas fiscais eletrônicas tributadas elencadas no demonstrativo 2. Deixou de escriturar também 17 no EFD, notas fiscais de operações não tributadas. O 4 deixou de escriturar também 17 no EFD, documentos de conhecimentos de transporte. O 5 deixou de escriturar também 17 no EFD, conhecimento de transportes eletrônicos com relação a operações não tributadas. No 6, deixou de pagar o ICMS no ano também de 2007 por emissão de documentos fiscais nas datas relacionadas ao artigo 6, referente a operações tributárias como não tributadas, conforme comprovado pelas cópias de documentos juntados. O contribuinte classificou erroneamente como bem do ativo imobilizado veículos automóveis de sua fabricação em operações de venda. O contribuinte vendeu veículos antes de completarem 12 meses da incorporação do ativo imobilizado. 7. Deixou de pagar o ICMS relativo a diferencial de alíquota demonstrativo 7, setendo operações tributadas como não tributadas, conforme comprovado pelas cópias dos documentos juntados. O contribuinte classificou erroneamente como bens do ativo veículos automotores de sua fabricação em operação de venda. A operação vendeu o veículo antes de completar também, quase que seria aquela do item 6, né? De completar os 12 meses. O veículo automotor foi considerado mercadoria. O 8 deixou de pagar imposto por emissão de notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 8, referente a operações tributárias como não tributáveis. O contribuinte classificou erroneamente como bens do ativo também mobilizado veículos automotores de fabricação e operações de venda. O contribuinte vendeu veículo antes de completar os 12 meses da sua ativação. Basicamente, é isso. O contribuinte apresenta substancial defesa, tá? Traz algumas coisas a exemplo de de fácil percepção que o lapso temporal existente entre os meses de janeiro e 22 de dezembro de 17 e a ciência de 22 pela hora impugnante mostrou-se superior a 5 anos. Desta forma, a respectiva exigência fiscal está alcançada pela decadência, um dos pontos. Aí verifica-se ainda que o artigo circulante, placas tais, contam 2 vezes na planilha elaborada pelo fisco e traz alguns, deixa eu colocar em vermelho para chamar a atenção, e traz alguns outros muitos argumentos relativos aos demais itens. O fisco se manifestou, a acusação fiscal, numa decisão que teve algumas,
olhando, né, a forma como o jogador decidiu, bem decidiu, fez alguns apontamentos em relação à decadência, ele disse, chama atenção, item 41 em diante, prescreve o artigo 35, o lançamento do imposto é feito nos documentos do juiz com descrição da operação ou prestação na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1. Essa atividade é de exclusiva responsabilidade do contribuinte. O contribuinte alçado por obrigação acessório é obrigado a, no último dia do mês, realizar mensalmente o período de regime de apuração do ICMS. A guia de informação é instrumento por meio do qual o contribuinte inscrito é obrigado a escriturar nos fiscais, deve declarar o resumo de suas informações nessa senda. Essa atividade declarativa por meio de entrega de guia, que está acabando, né? É de que será homologada pela autoridade por meio do lançamento por homologação. A data da ocorrência do fato gerador, a obrigação será do dever de escriturar é a data do respectivo ato de escrituração. Sendo assim, os regimes jurídicos, deixa eu descer aqui, aplicável, a obrigação é a vigente na data em que promovida a regular escrituração e entrega de guia. E aí ele vem, assim é que o direito da fazenda pública ao constituir o crédito tributário extingue-se 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento. Então, ele fala no 173, ele faz relação do 173, nesse dia passam sendo ICMA-apolado pelo lançamento no período certo, temporal, os presentes altos, o prazo da decadência se inicia no primeiro dia do exercício seguinte. Ele fala mês seguinte, na verdade, é estranha essa expressão, porque é no primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, a verdade, exercício é de um ano para outro. O direito de constituir o crédito tributário, no presente caso, bem como a sanção tributária, é decadente para os períodos anteriores a dezembro de 17, assim extintos por decadência os itens tais do auto de infração. Então, ele fala da taxa Selic, ele já aplica a Selic, e assim ele decide, notadamente ainda, a autuada diz que houve cobrança em duplicidade do item 3.6, e fala qual. Aí adveio, sem dúvida nenhuma, recurso de ofício. Tá? Tivemos aí todo o andamento processual, manifestação da representação fiscal, conclusões, conclui após as águas do pedido, recurso ordinário, fazendo um apanhado bem grande. E aí chegamos nesse ponto em relação ao que está sendo realizado a sustentação oral, a qual eu aguardo e vou, tentar digitar a sustentação oral, tá? Faz referência ao fato de que a senhora tem 15 minutos para a realização da sua sustentação oral. Lhe franqueio, então, a palavra. Aconteceu aqui. Troquei de... Bom dia, senhores julgadores. Primeiramente, com relação às razões do recurso ordinário, conforme já foi exposto pelo ilustre julgador e pelo recorrente, então, o crédito tributário mencionado no item 1.1 da autuação, ele foi originado em razão de a recorrente ter se creditado de ICMS relativo às entradas de mercadoria que foram acobertadas por notas fiscais supostamente inidôneas. Ocorre que o PCN, que é o procedimento de constatação de nulidade, usado pela autoridade fiscal, para embasar a presente autuação, ele teve a sua tramitação iniciada somente no ano de 2019, ao passo que as operações elas aconteceram nos períodos de janeiro a dezembro de 2017. Então, muito antes da publicação do ato administrativo e até do início desse procedimento de constatação de nulidade, que foi declarada a idoneidade das documentações fiscais emitidas pela empresa DHF Metalúrgica. Isso significa que, mesmo que à época a recorrente consultasse o cadastro fiscal dessa empresa fornecedora quando adquiriu suas mercadorias, ainda assim, naquele momento, ela não ia encontrar qualquer irregularidade, pois, como foi dito, as operações anteriores à data, as operações elas foram anteriores à data que o fisco considerou essa empresa como irregular, né?
o direito da recorrente tomar o crédito do imposto, nesse caso, o imposto destacado, que acobertar essas operações foi efetivamente realizado, ele não pode ser mitigado em decorrência do descumprimento posterior de obrigações acessórias por um terceiro, por uma empresa terceira, né? Essa circunstância, ela mostra extremamente lesiva a recorrente, que evidentemente não está aparelhada e nem tem competência para proceder à verificação dessa regularidade da situação fiscal de todos os fornecedores com quem ela pratica operações. A inidoneidade de um documento fiscal, ela deve ser compreendida na sua exata extensão, porquanto inidôneo é um documento falso, adulterado ou que é considerado não autêntico. E ele é emitido com a intenção de fraudar, burlar ou iludir a fiscalização, não estando apto a representar a operação que acobertou, que o acobertou, o que não é o caso, né, nas notas fiscais que foram citadas na autuação e que ampararam as operações objeto desse auto de infração. Porque a época em que elas foram emitidas, elas eram consideradas idôneas, assim como a empresa fornecedora. Além disso, o imposto, ele encontra-se também, foi devidamente destacado em cada uma das notas que suportaram essas operações, então a recorrente ela arcou com todo o ICMS incidente nas operações. Então, ante essas circunstâncias, é evidente que a recorrente estava de boa fé ao adotar o procedimento, inclusive de aproveitamento de crédito de ICMS, decorrente dessas notas fiscais que posteriormente foram declaradas inidôneas. Importante aqui, eu acho, citar a súmula 509 do STJ, que dispõe que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, por essa razão, requer o cancelamento do item 1.1 do presente auto, em face às circunstâncias fáticas, né, relativas às operações indicadas pelo fiscal, a data em que a suposta irregularidade cadastral da empresa foi reconhecida pelo fisco, e o direito do crédito de ICMS garantido pela documentação fiscal que acobertou essas operações, conforme o próprio Superior Tribunal de Justiça sacramentou. Conforme também exposto pela recorrente, a autoridade fiscal ela subdividiu o item 2 da autuação em 4 infrações, sendo que a primeira e a quarta estão relacionadas aos documentos fiscais que ampararam operações tributadas pelo ICMS, e a terceira e a quinta, referente às notas fiscais emitidas para cobertar operações não tributadas. Acontece que tais itens se revelam improcedentes na medida em que a grande maioria dos documentos fiscais que a fiscalização aponta como supostamente não escriturados no registro de entrada, eles não se referem a operações de circulação de mercadorias, porque as respectivas remessas elas foram canceladas pelos fornecedores da recorrente através da emissão dessa nota fiscal de entrada. Então, nessa hipótese, os próprios fornecedores verificaram a necessidade do cancelamento da operação e motivou a imediatamente emitir essas notas fiscais de entrada para efeito de estorno de débito. Então, é evidente que essas notas fiscais emitidas pelos fornecedores, as quais vieram depois ser anuladas pelas notas fiscais de entrada, emitida também por eles, elas não poderiam ter sido escrituradas no registro da empresa, uma vez que esses documentos não iam refletir a entrada de mercadoria do estabelecimento. Se a recorrente tivesse efetivamente feito a escrituração dessas notas, as operações que depois foram canceladas, né, essas operações, o controle de produção de estoque não ia refletir a real quantidade de mercadorias que tem o estabelecimento da recorrente. Então, com base nessas referidas considerações, devem permanecer excluídas da base da apuração do presente lançamento as notas fiscais que foram emitidas só para fins de retorno de operações pelos fornecedores, de forma que não tiveram efeitos fiscais efetivamente. Então, ante o exposto, requer que o recurso ordinário da recorrente seja provido para que sejam cancelados os itens que foram mantidos no julgamento de primeira instância. Com relação às contrarrazões ao recurso de ofício, muito rapidamente aqui, desde logo, cumpre destacar que, com relação às infrações dos itens
6 a 8, a recorrida não deixou de recolher ou de declarar o ICMS relativo aos períodos indicados da autuação. O que fez apenas foi recolher com insuficiência esse imposto, conforme já comprovado nas folhas 20.750 a 20.762 do auto de infração, do processo. Essa metodologia legal de apuração do ICMS, ela pressupõe necessariamente o confronto entre débito e crédito em um determinado período, o qual compreende a realização de diversas operações de entrada e saída. Então, uma operação específica não pode ser isolada pelo intérprete, pelo fiscal autuante, com o intuito de aferir se ela individualmente conta ou não com o pagamento do imposto, porque isso resultaria na subversão da sistemática do pagamento do imposto, consoante no princípio da não cumulatividade. Então, para fins de identificação de qual regra decadencial ser aplicada no caso, deve ser identificada a existência de um recolhimento global do ICMS no período, e se houve a declaração dessa apuração por meio regular, como a GIA, o livro de apuração, por exemplo, né? Logo, o prazo para o fisco examinar o cumprimento da obrigação tributária é de 5 anos, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. É fácil perceber que o lapso, então, existente entre o janeiro e 22 de dezembro de 2017 e a lavratura do auto de infração, que foi em dezembro de 2022, foi superior a 5 anos, então, estando dessa forma, a exigência fiscal alcançada pela decadência. Então, não há dúvida de que os débitos detalhados na decisão, eles são extintos, de fato, pela decadência, conforme o artigo 156, parágrafo 7º do CTN. E, por fim, no mérito, verifica-se que a autuação ela fundamentou os itens 3.6 a 3.8 na decisão normativa CAT 2 de 2006, que trata de uma situação específica de empresas locadoras de veículos. Entretanto, a recorrida ela não é empresa locadora de veículos. Então, logo, não se pode aplicar por analogia a decisão normativa CAT 2 de 2006. Assim como o tema 1012 da repercussão geral do STF, porque, como se sabe, não se usa analogia para cobrar imposto. Então, nesse ponto, mostra-se intocável a conclusão da decisão recorrida, visto que todos os veículos listados na autuação, eles de fato pertenciam ao ativo mobilizado da recorrida. Então, a sua saída, ele goza do benefício da não incidência do ICMS nos termos do artigo 7º, inciso 19 do RICMS de São Paulo. Então, ante o exposto, a recorrente também requer-se dignem em vossas excelências a negar provimento ao recurso de ofício em questão. Essas eram as razões da recorrente e recorrida, né, no caso dos 2 recursos. Muito obrigada. Agradeço, doutora Estela. Devolvo a palavra ao doutor Zuri. Muito bem, parabéns pela sustentação oral, clara e objetiva, tá? E eu digo assim, primeiro, né, que estão preenchidos os principais meios da admissibilidade, digamos, dos recursos, do exame, faltou um dom aqui, do exame que efetua os autos, constata preliminares objetivas, tá, a serem enfrentadas, refirmos à questão relativa à ocorrência de decadência parcial do lançamento. E aí eu falo, era a questão da decadência. Examine de início referida à questão por ser prejudicial na parte atingida pela caducidade, o que faço antes da análise de mérito. Interessante ainda considerar que o culto julgador, ao considerar a questão da decadência, passa ao largo da questão relativa à duplicidade de lançamento, constante do item 3.6 do pré-lançamento, acredito por estar o item, no caso, abrangida pela ocorrência do lapso decadencial e cujo auditor fiscal concorda em sua manifestação de folhas quanto à ocorrência da decadência. Assim, destaca o auditor fiscal no item 3.6 folhas tais em relação aos veículos tais apresentados em demonstrativo 6B. Cabe, porém, ao meu ver, de início, considerar que, segundo o artigo 35 da Lei 6374, o fato de que o lançamento do imposto deve ser efetuado nos documentos jurídicos com a descrição da operação ou a prestação de serviço de forma prevista no regulamento. Assim, pressupõe-se a necessidade de análise da questão da decadência.
Veja-se, a atividade, no caso, é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito à posterior homologação pela autoridade administrativa. Assim é que a interessada, eu já digo que o meu voto é meio longo, tá? Tem, na prática, por obrigação, cumprir as chamadas obrigações tributárias acessórias no momento certo e regra, até o último dia do mês, além de fazer e realizar mensalmente quando estranho do regime de período de estando no regime periódico de apuração do ICMS, artigo 85 e 86, a apuração pela diferença do resultado entre crédito e débito e, por consequência, a entregar a guia de informação de apuração. A guia de informação de apuração para os devidos fins e finalidade nada mais é do que o instrumento por intermédio do qual o contribuinte inscrito no cadastro de contribuinte é obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar o resumo de suas informações econômicas fiscais, sendo que o regime de apuração do imposto a que estiver submetido ou conforme as operações ou prestações realizadas no período nos termos do artigo 253 do regulamento. Referida atividade, aliás, não deixa de ser uma atividade que é declaratória, exercida por intermédio da entrega da guia de informação e apuração do ICMS, GIA, que será homologada pela autoridade por meio de lançamento por homologação. No entanto, o prazo por homologação acaba transcorrendo sem o respectivo lançamento. Tem sentido, tá, a data da ocorrência do fato gerador obrigação acessória, do dever de escriturar, é a data do espírito ato de escriturar, sendo assim o regime jurídico aplicável à obrigação acessória é o vigente na data em que é promovida a escrituração e a entrega de guia. Analisando o lançamento, este se reporta exatamente a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada na forma do artigo 144 do CTN. Portanto, o direito da fazenda pública ao Conselho Crédito Tributário extingue-se após os 5 anos contados. Do primeiro dia do exercício seguinte, não no meio, do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, artigo 173 do CTN. E na forma do artigo 150, ou seja, o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. O verbo é outro, a circunstância é outra. Segue-se o parágrafo 1º e diz: o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito tributário sob a condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Não é o parágrafo 2º. Influi sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito tributário. Até lembrando aquilo que acabou de sustentar a ilustre patrona, muito bem colocado. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido, sendo o caso na imposição da penalidade ou sua graduação. E o parágrafo 4º diz: se a lei não fixar prazo para homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerado, experiência em prazo assim que a Fazenda tenha se pronunciado, considerando-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude e simulação. Isto porque o artigo 150 do CTN, diferentemente do artigo 173 do mesmo diploma legal, faz referência a situações de homologação para todos os efeitos, posto que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato de que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Já o artigo 173 refere-se a 173 direitos da Fazenda do Conselho Crédito Tributário extinto 5 anos após contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. É diferente. A
forma é diferente, a composição é diferente. Tá? Da data em que se torna definitiva a decisão em que houver anulado por vício formal e o resto é transcrição ativa. Assim, na hipótese dos autos, sendo o ICMS apurado o lançamento por período certo, temporal, mensal, nos presentes autos, o prazo de decadência se inicia no primeiro dia do exercício seguinte, não o mês seguinte, né? Mas sim aquele do seguinte. É isso que quis dizer o julgador, embora não foi muito preciso, mas eu coloquei aqui. Isto porque o direito de constituir o crédito tributário do ICMS, no presente caso, bem como a sanção tributária, multa, tem como prazo de contagem decadencial no caso dos referidos períodos. Ademais, de se tratando verdadeiramente de prazo decadencial e não de homologação, tem que se fazer essa diferença. O meu amigo Eurico, ele sempre fez, eu nunca vou esquecer uma discussão que eu tive com ele exatamente sobre isso, a diferença do que nós vamos chamar de homologação, tá? E aquilo que não é homologação, tá? Da Constituição. E as demais, em se tratando de verdadeiro prazo de decadência e não de homologação. Então, aquele é a caducidade, o outro é simplesmente homologação. A súmula 9/2007 desse tribunal deve ser aplicada na forma do artigo 173, inciso 1º do Código do Tribunal Nacional, duas matérias distintas e situações distintas. Homologar e constituir o crédito, a súmula assim diz. Eu transcrevo a súmula 9. Deixa eu ler. Ressalte-se que a súmula do Tribunal de Impostos tem caráter vinculante para todos os seus órgãos de julgamento conforme disposições expressas no artigo 52 da 13, de acordo com o entendimento da Câmara Superior, TIT, processo número tal, então, referido e a respeito do prazo decadencial, deve ser aplicada a contagem prevista no 173, primeiro do CTN, às obrigações acessórias, emenda, infração, de descumprimento de obrigação acessória para emissão de documentos fiscais, no sentido de declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Destaque-se ainda que a súmula 555 do STJ prevê a aplicação do 173, e eu transcrevo. Assim, a contagem no prazo decadencial se inicia no primeiro dia do ano, e eu grifei, seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O exercício seguinte, expresso no 173, deve ser considerado como ano, de acordo com o entendimento da Câmara Superior de Eleição unânime no processo tal. E eu transcrevo. Ainda digo, ainda a manifestação fiscal demonstrando a incidência de ICMS nas vendas de automóveis com menos de 12 meses de aquisição florestal diz. Nesse sentido, a Igreja Supremo Tribunal Federal já se manifestou em âmbito do tema 10.12 da recuperação geral e considerou constitucional a incidência de ICMS na operação de venda de automóvel com menos de 12 meses de aquisição. Transcrevemos a ementa, e aqui eu transcrevo, inclusive, há uma consulta aqui, a consulta tributária 17.001 de 2007, que ele faz referência. Eu não vou ler porque o meu voto é grande. Também, como bem lembrado pela RF, representação fiscal, em sua manifestação, a decisão de Câmara Superior do TIT no julgamento tal, diz, como já pacificado no âmbito deste tribunal, o exercício a que se refere o artigo 173 do CTN é o ano civil, que inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro, e não o mês de apuração do imposto. Coloque em vermelho. Assim, temos que o lançamento não se encontra decaído, ou mesmo o julgador considerou a decadência na forma do 150, considerou 173. E eu digo, na verdade, por suas palavras, deixou claro que, no caso, é aplicável o artigo 173 do CTN. De tal sorte, o prazo aqui examinado não ultrapassou 5 anos entre o início da contagem do prazo decadencial 1/1/18 e a ciência do AIM 23/12/22, tanto no caso não ocorreu a decadência tributária. Portanto, forçoso reconhecer na ocorrência do lápis decadencial, bem como forçoso reconhecer a necessidade do restabelecimento a acusação fiscal afastando a decadência, diferentemente da forma como a indenização recolhida. Veja-se que, nos termos da decisão de primeira instância, itens 47 a 49, eu já li, né? Diz aí assim, o direito de constituir o crédito tributário contado 5 anos, aqui eu estou transcrevendo a lição dele. Importante, eu só vou chamar a atenção ao item 49, como ele diz.
o direito de consigo crédito tributário no presente caso, bem como a sanção tributária, multa decadente, para os períodos anteriores a dezembro de 17, assim estão extintos por decadência os itens 1.1 a 1.11, 2.1 a 2.9, 3.1 a 3.11, 4.1 a 4.11, 5.1 a 5.8, 6.1 a 6.8, 7 e 8.1 a 8.5 do auto de infração em epígrafe. Porém, analisando as datas e a da própria conclusão do seu julgador, temos que a contagem do prazo decadencial 1 de 1 de 18 e a ciência 23 de 12 de 22 demonstra de forma clara que, no caso, não ocorreu a decadência tributária, que ocorria somente em 23. E aí eu coloco da data da notificação, ela aqui bem clara, 23 de 12 de 22. Todavia, reconhecendo o fato concreto da inocorrência da caducidade, resta em aberto a questão da duplicidade do lançamento, item 3.6. Assim, em relação à duplicidade arguida em defesa e objeto da manifestação do senhor editor fiscal, a decisão recorrida no relatório assim faz referência. G. Lançamento duplicados com razão autuada pleiteia a reiterada reitera dos lançamentos em duplicidade com a qual concordamos e apresentamos todos os demonstrativos expurgando-os. Segundo, porém, o exame da adesão, na parte relativa à adesão oculta, o jogador acolhe a ocorrência da decadência, onde, após examinar de forma genérica os itens de acusação, destaca quanto à decadência que decadência. 41. Prescreve o artigo 35 da Lei 6374 que o lançamento do imposto é feito nos documentos e nos livros fiscais com a descrição e operação das prestações de forma prevista em regulamento. Parágrafo único. Essa atividade é de exclusiva responsabilidade do contribuinte, ficando sujeito à posterior homologação pela autoridade administrativa. E assim vai. Eu transcrevi o 42, 43, 44, 45, 46, item 47, 48 e 49. E o 49 é interessante que ele diz: olha, o direito de constituir crédito tributário no presente caso, bem como a sanção tributária, é decadente para os períodos anteriores a dezembro de 17, assim estão extensos por decadência os itens 1.1 e aqueles que eu li, daí eu só deixei em vermelho 2 itens daqueles que se refere aqui, o 3.1 a 3.11. Portanto, foi declarada a ocorrência da decadência também para o item 3.1 a 3.11. Antes, porém, oculto os jogadores menores referidos item, ao que parece, ou de maneira não fosse a aplicação da decadência, tendo ainda partido de premissa equivocada. Diz oculto o jogador, itens 2, 3, 4 e 5, não escriturações de notas fiscais de entrada e conhecimento de transportes eletrônicos. O contribuinte autuado contestou os itens 2, 3, 4 e 5, porém não juntou os autos às provas que deveriam ser apresentadas justamente com a defesa salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato surpreendente. Alegue nada provar a mesma coisa, diz ele, no item 32. Veja-se, nesse sentido, que o jogador adiantou sua adesão no mérito contra referido item, porém, limitou-se a concluir. 32. Alegue nada prova é o mesmo que nada alegar. Vale dizer que deixou de abordar o argumento correspondente à duplicidade alegada na defesa, folhas 20.710, a saber, desde logo é importante informar que a autuação em comento à cobrança em duplicidade, como pode ser observado no demonstrativo 6B, nas páginas tais e tais, e aqui ela fala, eu não vou ler essa parte que é o que está no processo e é transcrição. Já na manifestação fiscal de folhas 20.972, o fiscal fala nos lançamentos duplicados. E o colo em vermelho é assim, é que referida matéria não foi analisada em primeira instância, o que houve pode ser considerada ausência de exame de levar a nulidade da edição recorrida ou matéria suplantada pelo acolhimento de ocorrência de decadência, onde, na hipótese do afastamento da ocorrência de decadência, tal situação leva à supressão da instância e falta de exame e conselhamento de defesa que pode ocorrer ao lado da interessada, também como para o fisco. Portanto, entendo e concluo que afastar a ocorrência decadencial que ultrapassa a referido exame, entendo que tal matéria deve obrigatoriamente ser devolvida ao exame da primeira instância para que sobre ela se manifeste sobrestando-se no mais a análise do conteúdo dos autos.
Os argumentos que se assemelham a preliminares, na verdade, devem ser examinados no mérito. E eu digo vencido, porém, seja na questão da decadência, seja na devolução dos autos à primeira instância de piso, adiante meu voto no mérito e começo a analisar, então, aqueles diversos itens. Aos diversos itens... Doutor Júlio? Sim. Só um minutinho. É uma sugestão. Não poderíamos agora fatiar essa discussão, porque a sua conclusão é pela anulação, num primeiro momento, né? Isso. E se superar dessa questão, pela o doutor, obviamente, avança no mérito. Se a gente concordar aqui em debates pela anulação, e inclusive eu fiz uma preferência que eu estou concordando com essa anulação, a gente supera essa questão de mérito e nem precisa ler, porque afinal de contas não vai entrar em debate. É só uma sugestão. Eu até pediria, Vênia, o doutor Zoli nem precisa registrar ainda, porque a gente não sabe se vai continuar a leitura, mas eu queria só ler a minha sugestão de preferência, que eu, na verdade, estou anuindo, e aí a gente vê se prossegue com a discussão de mérito, tá? Porque eu vou pedir preferência, né, para de antemão concordar com o afastamento da decadência, e eu fiz essa preferência... Você está concordando, eu não entendi. Concordando com afastar a decadência. Inclusive, eu fiz essa manifestação para que eu não sou incoerente com o que eu já me manifestei, principalmente nas questões relativas à falta de pagamento, porque, via de regra, é o 150, né? Mas eu estou aqui, transcrevi também o que o julgador fez, né? E eu digo que, primeiro, aquela questão do exercício, concordo com o Dr. Zulli, é anual, não mensal, né? Tem jurisprudência da superior nesse sentido. E um ponto que eu destaco aqui é que a decisão recorrida, se vocês olharem lá, ela adotou um mesmo fundamento para tratar de infrações distintas: crédito indevido, falta de escrituração e falta de pagamento. Ela jogou tudo no mesmo saco e utilizou um mesmo fundamento para tratar infrações que têm natureza distinta e que, portanto, têm tratamento distinto também com relação à decadência. Isso daí já é um ponto muito grave, né? Aí eu digo muito brevemente que, quanto às infrações de crédito indevido, aplica a súmula 9. Não tem nem o que debater, tá? Com relação às infrações relativas à falta de escrituração, que é do 2 ao 5, tratando-se de cumprimento de obrigação acessória, não há atividade a ser homologada, de forma que se aplica a regra geral da decadência do 1731. Cito aqui até a jurisprudência da superior nesse sentido. Também 173, mas por outro fundamento, né? E, por fim, quanto às infrações relativas à falta de pagamento, via de regra, eu concordo até com o que a doutora Estela falou com relação ao 150. Falta de pagamento, 150. Mas, desde que haja pagamento parcial e não haja dolo, fraude e simulação. Nesse sentido, eu destaco aqui o que o AFRE dispôs que o contribuinte sempre apresentou saldo credor em suas guias de informação e apuração e não efetuou qualquer pagamento, como se verifica nas contas fiscais juntadas, não há o que ser homologado, né? O que se confirma pelas contas fiscais do período autuado, folhas 20.540, 20.583, atraindo a aplicação da súmula 555 do STJ, como bem expôs o Dr. Zulli. No sentido de que quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial corre pelo 173. Assim, no caso concreto, também se aplica o 173. Para que se veja, até quando a questão da apuração no que diz respeito ao saldo devedor, todos os lançamentos do contribuinte são de estorno de crédito, fundado no artigo 67 do regulamento. Ou seja, o contribuinte não gera débito, nunca, né? Então, ele nunca paga um DARI de ICMS, sempre com saldo credor no período e, obviamente, então, não há o que homologar. Então, aqui diferencia um pouco do que eu penso com relação à falta de pagamento. Por isso que eu também entendo que, nesse caso específico, 173. Também concordo com o Dr. Zulli para o retorno à instância COP para complemento de julgado, ao passo que as folhas tais, o contribuinte ele bem defende que os veículos tais eles foram incluídos em duplicidade numa planilha, né? O FRE, quando da manifestação fiscal, ele
concorda com a retirada desses lançamentos em duplicidade e até apresenta uma planilha, né? E eu digo que, lendo e relendo a decisão de piso, não encontro referência à exclusão dessas operações, não fala. Isso porque o julgador de piso ele acolheu a tese geral do contribuinte nesse item, e friso aqui o que ele justificou, né? E digo que, embora o julgador não esteja obrigado a manifestar sobre todas as questões suscitadas, terá ele, sim, o dever de enfrentar frontalmente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, revelando-se prudente, no mínimo prudente, que, ainda que acolha um dos fundamentos para cancelar integralmente o AIM, ele se manifeste sobre todas as questões que, autonomamente, elas possam ou justificar o cancelamento ou, contrariamente, motivar a manutenção. Por quê? Porque se a gente afasta o fundamento geral que ele aplicou, fica sem fundamentação aquilo que ele pulou, né? Então, é o que vai acontecer aqui, penso eu, né? Então, é a forma de eventualmente não traduzir numa posterior anulação da decisão por falta de pronunciamento sobre os demais argumentos defensórios que foram inatacados. Aqui, além do não pronunciamento sobre a exclusão dos veículos em duplicidade, e aqui eu digo que, embora pareça incontroverso, porque a FRE concordou com isso, não foi sequer comentado no parecer de recurso de ofício, exatamente por não ter sido apreciado pela decisão ACO. Então, a representação fiscal não se sentiu obrigada a atacar esse fundamento, porque ele não foi utilizado como base de fundamentação. Nem tinha então, como. Não tinha, né? Então, a própria manifestação fiscal traz fundamentos para... e eu digo que, além disso, né, a própria manifestação fiscal de folhas tais traz fundamentos para a manutenção dos itens 6 a 8, até citando decisão do STF em repercussão geral e tudo mais, e que aparentemente não foram acolhidos ou rechaçados pelo julgador ACOL, que poderia igualmente traduzir numa nulidade por falta de fundamentação, dessa vez pela representação fiscal. Então, tem motivos para anulação, tanto pelo contribuinte quanto pela representação fiscal, porque o que eu vejo aqui é que, quando o julgador ACOL ele acolhe a tese da decadência como regra geral para todos os itens e anula praticamente todos os itens, o que sobraram foram alguns subitens de alguns itens. Quando ele faz isso, ele, consciente ou inconsciente, ele acaba por negligenciar todo o resto da discussão. Então, quando você vê, é tudo muito simplório, tudo muito só de passagem, sabe? Então, é uma decisão que falha com relação a todo o resto. Então, quando a gente tira a questão da decadência, vocês vão ver que não sobra quase nada em termos de fundamentação. Fundamentações muito simples, ou, quando não são simples, sequer existem, né? Então, eu estou concordando com o Dr. Zúlio nesse ponto de retornar os autos em primeira instância para complemento de julgado, de modo que sejam enfrentados, à exceção da tese da decadência, no entendimento de que, se a gente está afastado, não pode mais se utilizar esse argumento em primeira instância, para que sejam apreciados todos os argumentos empregados pelas partes capazes de justificar a manutenção ou cancelamento parcial ou integral do auto de infração. Aqui, infelizmente, eu acho que não tem como passar batido nesse ponto da nulidade, e por isso que eu estou instalando esse debate, para ver se a gente decide sobre isso. Se não decidir, não tem problema, o Dr. Zúlio continua a leitura do voto. Dr. Tiago, tem alguma consideração nesse caso? Presidente, parabenizo a doutora Estela, doutor Zúlio e Vossa Senhoria também pela manifestação. E, sem maiores considerações, eu estou de acordo com isso. Realmente, quando a questão da decadência é vencida, né, fica falha a análise das outras questões, e isso precisa ser analisado. Obrigado. Obrigado. Desculpe-me, eu vou lembrar de um processo que nós tivemos na última sessão, e o andamento que ele teve, o esforço que nós fizemos, até na relação, seja da questão que eu disse da preclusão, né, e, efetivamente, da questão da ordem pública. Por quê? Porque nós tivemos uma situação muito parecida em relação à falta de análise da questão relativa aos itens de duplicidade. Tá? E quanto à questão do 173, homologação, poxa, se eu tenho um valor de imposto a pagar de R$100, eu pago 50, os outros 50 estão faltando. Então, eu não posso tratá-lo
pelo 155 e pelo 173, porque não há o que se homologar. Tá? Mas eu concordo, é exatamente essa posição que eu coloquei na minha 67 laudas. Perfeito. Dr. Samuel, tem alguma consideração? Sem considerações, presidente, pela anulação. Perfeito. Dr. Cláudio? Eu também acompanho o presidente, sem considerações. Perfeito. Dr. Zuli, então, vamos registrar, então, e só partir aí para anulação. Aliás, é complemento de julgado, né? É melhor, né? Como assim? Não entendi. Retorno, existem as duas bolinhas, né? A nulidade e o complemento de julgado. Complemento de julgado. É o melhor, tá bom. Também vou registrar dessa forma. Como ele é grande, só deixa eu apagar o que estava aqui para colocar a sustentação oral. Vamos lá, olha, não antecedente, lógico, retorno do processo para complemento de julgado, a bolinha 3, tá? Fase, retroceder fase do processo para a defesa, tá? Perfeito. Registrado. Perfeito. Eu estou agora só concedendo a mim mesmo a questão da preferência. Preferência. Vou registrar da mesma forma, tá? Só um instante. Quase que eu ia buscar mais um copo d'água se eu tivesse que ler o resto. É por isso que eu pensei que era dispensável se a gente concluísse dessa forma. Também registrado, também como retorno do processo para complemento de julgado, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Iniciar a votação. Na época, nós colocamos essa bolinha por conta do Celso Feitosa, que ele dizia que não há meia graça, ou seja, não haveria uma meia anulação. Então, efetivamente, o que considerou foi essa necessidade de complementação do julgado. Interessante mas essa circunstância eu acho menos biológica. Eu acho que dá para ter anulação parcial, sim, né? Se a gente afasta um fundamento, sobra outro, né? Sobra outro. Encerro foi aqui. interessante essa discussão na época. Pois é. Encerro aqui votação. Não há questão antecedente. Conhecido... aliás, a questão, né? Retorno direto para a fase de defesa. Registrar, ok. Aqui, como eu também acompanho o relator, então o voto vencedor é mesmo do relator. Doutora Estela, ficou registrado dessa forma, retornando para a primeira instância para que seja reapreciado as questões que ficaram de fora, tá bom? Agradeço a sua presença. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, parabéns, doutora Estela. Encerro aqui o julgamento.
Voltemos então à ordem da pauta. O Dr. Paulo está presente para acompanhar o julgamento. A sustentação oral já foi realizada em sessão passada. Então, passo a palavra. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia a todos. Bom Só dia. vou acompanhar mesmo. Perfeito. Passo a palavra, então, ao Dr. Samuel para a leitura do voto. Tobras. Obrigado. Perfeito. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Já disponibilizei no voto. Esse caso, como dito, foi objeto de sustentação oral na semana passada e inicio a leitura do meu voto a partir ali do parágrafo 2º. Então, esse é um caso que já foi a decisão de segunda instância em sede de ordinário, já foi anulada pela Câmara Superior, porque a Câmara Superior entendeu que teria ocorrido violação ao contraditório na medida em que o fundamento adotado pelo jogador em sede de ordinário foi pelo cancelamento do AIM por erro de acusação, e essa matéria não tinha sido ventilada ou debatida até então no processo. Com a anulação da decisão pela Câmara Superior, o processo retornou para nova apreciação em sede de ordinário, e a segunda Câmara, em diligência, determinou então que as partes apresentassem suas considerações sobre essa questão da violação ao contraditório, ou erro de acusação, para que fosse saneado o processo. Então, as partes apresentam. Então, o que a gente tem aqui hoje para fins de julgamento é o recurso ordinário, com as complementações apresentadas tanto pelo autuado como pela representação fiscal, especificamente quanto a essa questão do erro de acusação. E aí eu passo a leitura do meu voto no parágrafo 7. Então, a acusação contida no único item do AIM versa sobre falta de estorno de crédito do imposto decorrente de saídas interestaduais de gasolina C, resultante da mistura de gasolina A com etanol anidro combustível, e de saídas interestaduais de diesel B, resultante da mistura de óleo diesel puro com B100, biodiesel. Analisando a legislação que disciplina o regime de tributação aplicado à época das operações, que era o convênio 110 de 2007, os artigos 420 e 420C do regulamento, tem-se que o imposto incidente sobre as aquisições de etanol anidro e de biodiesel realizados pela autuada encontra-se diferido para o momento em que ocorrer a saída da gasolina C e do biodiesel B, resultante das aludidas misturas. Então, esses produtos têm um imposto diferido, e o diferimento encerra com a saída do produto resultante dessas misturas, que aí é a gasolina C e o diesel 100, né? O óleo diesel. E a tributação do ICMS ainda é, então, postergada para a fase de comercialização da composição final da gasolina e do óleo diesel. Desdobrando a referida sistemática, a legislação determina ainda que o distribuidor efetue o estorno do crédito do imposto correspondente aos volumes de álcool etílico anidro combustível, EAC, e de B100 contido nas respectivas misturas, gasolina C e diesel B, nos termos do artigo 67, parágrafos 4º e 5º, e artigos 420 e 420C, todos do regulamento. Ou seja, embora na prática não tenha ocorrido o creditamento do imposto, porque conforme visto acima, o imposto incidente sobre tais aquisições encontra-se diferido, ainda assim, a legislação determina que o distribuidor efetue o estorno do crédito do imposto correspondente aos volumes de álcool etílico anidro combustível, EAC, e de B100 contido nas respectivas misturas da gasolina C e diesel B. E tal estorno, segundo prescreve a legislação, deve ser objeto de pagamento mediante lançamento em conta gráfica, devendo o valor apurado correspondente ao estorno ser lançado a débito no livro registro de apuração. Então, é um estorno que se opera mediante pagamento através de lançamento em conta gráfica. E aí eu transcrevo os artigos 420, inciso 3 e o 420C3, que tratam justamente dessa obrigatoriedade. Neste passo, examinando a técnica de tributação definida pelo legislador, tem-se que a infração aos comandos legais de que trata o ainda em debate, que impõe a obrigatoriedade de o valor correspondente ao estorno ser pago através de lançamento a débito na apuração do imposto, não tem como objeto a falta de estorno, mas sim a não realização do pagamento mediante o lançamento em conta gráfica. Natural concluir, portanto, que a conduta infracional verificada no presente caso consiste na falta de pagamento do imposto, e não na falta de estorno de crédito, tal como escolhido pelo autor do feito.
Sendo assim, afigura-se evidente que o AIN em debate, ao enquadrar a infração como falta de estorno de crédito, contém erro de acusação e, portanto, deve ser cancelado. E como não poderia deixar de ser, este egrégio tribunal já formulou entendimento nesse sentido. Confira essas decisões proferidas nos AINs 4060, 403, 4082, 392, 4098, 231. Trago também o julgado realizado nos autos do processo 4054-639 como evidência de que a correta acusação em autuações envolvendo a prática da mesma infração objeto do AIN é de falta de recolhimento de imposto e não de falta de estorno de crédito. Então, nos três precedentes citados acima, as decisões foram por erro de acusação, porque as acusações eram de falta de estorno. E neste último, a acusação escolhida pelo autor do feito era de falta de recolhimento de ICMS e que foi mantido pela superior essa acusação, né? Então, eu acho que tudo isso evidencia que a conduta infracional correta é de falta de pagamento e não falta de estorno. É inegável, pois, que o lançamento não se sustenta. Com efeito, entendo que as demais alegações e matérias restam prejudicadas. Por fim, no que diz respeito à mencionada DI 4171, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam esse lançamento do estorno, que fundamentam a necessidade do estorno, que previam a obrigatoriedade do estorno do crédito a que alude o AIN em questão, conferindo-lhe eficácia diferida por 6 meses após a publicação do acordo, que se deu na edição do DJ de 21/8/2015, não abrangendo, portanto, o presente lançamento tributário cujos fatos geradores foram praticados no período compreendido entre junho de 2002 e fevereiro de 2014, que é o caso. Então, por todo exposto, dado evidente erro na tipificação da infração apontada, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento para o fim de reformar a decisão de primeira instância, determinando-se o cancelamento do AIN em debate. É como voto. Esse é um caso que parece, num primeiro momento, complexo. Eu só acho que tem que separar e entender bem as disciplinas aplicáveis a essas operações, porque, ora, quando se lê a legislação, o regulamento de ICMS, a depender do produto adicionado à gasolina C ou ao diesel, ou ele sempre fala lançamento, ele sempre fala que o estorno se dá através de pagamento, só que a gente tem ainda duas modalidades, ou mediante lançamento em conta gráfica, ou recolhimento através de guia de recolhimento, GARI simples normal. Mas em ambas as situações, e aqui a gente está falando tão somente de estorno mediante pagamento por lançamento em conta gráfica, aí fica evidente que, de fato, a gente não está falando de que a conduta infracional verificada, se foi descumprida aqui pela autuada, que não é de falta de estorno, é de falta de pagamento. E é até curioso que, no início do procedimento de fiscalização, é possível verificar que a autuada foi notificada a apresentar as guias de recolhimento. Só que eu acho que aqui teve uma confusão do autor do feito, quando ele exige a apresentação das guias de recolhimento, ele já pressupõe que a conduta infracional é falta de pagamento, mas aqui só houve um equívoco, porque os produtos de que trata o AIN não são aqueles cujo estorno deve ser feito mediante pagamento por guia, mas sim pagamento por conta, lançamento por conta gráfica. Mas já no início dessa fiscalização, já evidencia que o que a fiscalização está a observar é a questão da satisfação do pagamento ou não desse estorno. E a gente está acostumado, sempre que fala de estorno de crédito, é fazer um lançamento lá estornando o crédito e nunca através de conta gráfica. E aqui, nesse caso, a gente está tratando especificamente de um pagamento que deve ser realizado através de lançamento em conta gráfica. E o valor que deve ser estornado é justamente o valor correspondente ao estorno do crédito. E aí a gente chega na situação, mas não tem crédito, né? Porque a operação era diferida. E até por esse motivo é que esse estorno foi objeto da ADI e que foi reconhecida a inconstitucionalidade pelo Supremo. Já que você não tinha ali, você tinha duas tributações relativas a essa operação e a não possibilidade do contribuinte tomar o crédito, já que
era diferida. Então, ele foge um pouco, né, do que a gente está acostumado a verificar. Eu tive um pouco de trabalho justamente para separar todas essas especificidades, mas para mim ficou bem clara a questão do erro de acusação. Como voto, presidente, fico à disposição. Agradeço, doutor Samuel. Debates. Doutor Tiago, tem alguma consideração aqui nesse caso? Presidente, parabenizo o doutor Samuel pelo voto, né, um voto muito detalhado e sintonizado, né, com a jurisprudência aí do Tite, né? Esses precedentes que ele citou, eu acabei dando uma pesquisada também sobre esses precedentes, e é fato que a casa tem caminhado nesse sentido. Apenas aqui registro, né, que seja pela falta de estorno, seja por falta de pagamento, né, e eu acho que essa confusão se dá um pouco pela complexidade da legislação, mas é que na prática os valores deixaram de ser recolhidos, né, ou pagos, ou crédito estornado, enfim, esses valores permaneceram nos cofres da autuada e não entraram nos cofres do erário público, né? E esses valores são devidos ao erário público, na prática sabemos disso, né? Então, o que eu entendo é que podemos caminhar, né, para uma procedência desse auto de infração, né? Porque precisamos olhar também aquilo que de fato aconteceu, né? E o que de fato aconteceu é que esse é um valor que deixou de ingressar nos cofres públicos. Essa é a nossa opinião e agradeço a palavra e parabenizo o doutor Samuel mais uma vez. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Rafael Zulli. Então, é interessante a colocação do doutor Tiago. Eu até me parei um pouquinho aqui para ler a conclusão do voto de preferência num dos processos, esse voto do Corazza, tá? E tem um trechinho que ele fala aqui, olha que interessante, tá? E até sedimenta a posição de superiores. O primeiro fundamento extrai do seguinte parágrafo retirado do voto que capitaneia o acórdão. Portanto, a capitulação legal utilizada pela douta fiscalização para tipificar a suposta conduta da recorrente, ou seja, de ter deixado de estornar créditos, se mostra inadequada, já que, em contrarrazões, da douta representação fiscal confirmou que o que se pretende realidade é cobrar imposto, justamente na linha do doutor Tiago, né? E não o estorno do crédito, já que esse não foi aproveitado. Logo, não se trata de estornar o que não foi creditado, conforme sustenta a recorrente, uma vez que a cobrança do ICMS se refere à aquisição de combustíveis que tiveram o pagamento de imposto diferido ou suspenso, o que permite concluir que a acusação fiscal e a correspondente tipificação legal do AIM deveria corresponder ao não pagamento de imposto e não ao não creditamento. Então, na verdade, vou brincar com a questão do verbo outra vez, né? Há um problema de... Espero não fechar meu portal aqui. Há um problema realmente de verbo aqui, né? De colocação efetiva... Eu fechei. Efetiva do que estaria acontecendo. Eu tenho falta de pagamento. Poxa, mas se eu tenho estorno, falta de pagamento de imposto e estava suspensa a exigência desse imposto, ou estava diferido, que imposto que seria? Fica uma dúvida muito grande. Realmente, eu prefiro não... Só um minutinho, voto eletrônico. Eu prefiro seguir a posição adotada pelo relator. Perfeito, doutor Zulli. Doutor Cláudio, alguma consideração? Não, sem considerações. Vou acompanhar o voto do relator. Obrigado. Também parabenizo o doutor Samuel, também vou acompanhar o posicionamento do doutor Tiago, ele é muito válido, né? Mas a gente sintetiza que essa questão de saber que ele não pagou
se traduz, né, em argumento econômico, que em última instância, argumentos econômicos são argumentos de fato, né, e afinal de contas são produzidos através de fatos, constatações. E do ponto de vista jurídico, argumentos de fato eles não acabam não tendo relevância, que a gente observa a questão do erro de acusação, a tipicidade ela obriga a isso, uma determinada conduta infracional ela só pode ter um tipo de acusação, não pode existir um ou outro, a gente tem que definir qual é o correto, e acho que a superior já sintetizou qual seria o correto, que é no mesmo sentido do voto do Dr. Samuel, razão pela qual eu estou acompanhando, encerro aqui os debates e passo a verificação do quórum. Só um minutinho, que eu acho que eu caí aqui. O que aconteceu aqui? Só um minuto para poder ver. Eu vou ter que entrar aqui no TIT novamente. Ok, a gente aguarda. Serviços. Porque a questão, na verdade, eu tenho um vício que se suplementa a tudo, porque, efetivamente, se eu tenho uma impropriedade, só um minutinho, na acusação, eu não posso, nesse processo, seguir em qualquer outro tipo de análise. Poderia ter uma outra acusação fiscal, não sei se há tempo, mas até poderia, mas não dessa forma. Tá? Vamos lá, PIN. Voto eletrônico. Estou entrando. Tobias. Pronto, presença confirmada. Desculpe. Perfeito. É que eu abri um monte de tela e fui fechando, que eu acabei fechando no voto. Todos votaram, encerro a votação. Por Paulo, prevaleceu o entendimento do relator, que cancela o auto de infração. Proveu o recurso ordinário. Agradeço a presença. Obrigado, senhor presidente. Tive uma dificuldade aqui com o microfone, mas Sem problema. agradeço e desejo uma boa continuidade de sessão a todos. Obrigado, até breve. Tá. Vamos seguir agora pela ordem da pauta. Auto de infração 4027-384, Plastifício Romanella Limitada, minha relatoria, recurso ordinário, sem pedido de sustentação oral, razão pela qual eu passo direto à leitura, tá? O voto já, inclusive, está registrado. Destaco que são 3 acusações, porque a infração de número 2 ela foi paga, então não me manifesto sobre ela. As acusações são que remanescem, né, são de falta de pagamento, por não haver escriturado regularmente no livro próprio, registro de saída, documentos de sua emissão, esse é o item 1, e infrações de crédito indevido decorrente do lançamento no livro de registro de apuração de ICMS, no campo outros créditos, valores superiores ao permitido pela legislação, no que dispõe a crédito outorgado. Essas infrações 3 e 4, elas se diferenciam só com relação ao período atuado, mas são idênticas. Quanto ao item 1, falta de pagamento, defende a recorrente que, pelo que se vê dos livros, os meses tais são valores de pequena monta e as referidas notas não lançadas são substituídas por outras de igual valor, levando à conclusão de que se trata de notas canceladas. Digo que a afirmação ela não encontra referência probante nos autos, né, alegar e não provar o mesmo que nada alegar, destacando, conforme bem exposto pela representação fiscal, que não foram apresentados quaisquer documentos, troca de mensagem, devolução de pagamento, enfim, que pudessem comprovar o cancelamento dessas operações. Quanto às notas fiscais de saída terem sido emitidas em substituição às notas fiscais canceladas, a autuada não trouxe sequer cópias desses documentos fiscais, nem planilha correlacionando essas notas, enfim, é uma alegação desprovida de qualquer comprovação documental. Em suma, por não identificar qualquer elemento probatório minimamente apto a justificar tal alegação, estou afastando. Ainda com relação ao item 1, especificamente no subitem 1.3,
defende a recorrente que ocorreu um problema de sistema e o valor dado como não escriturado, não debitado, na verdade foi incluso em uma única vez na data tal, 1/6/2009, sobre o número da nota tal, que só foi utilizado para introdução no sistema na página 160 do livro de saída. Esse valor representa o somatório de todas as notas fiscais. Digo aqui sem razão a recorrente, a exceção da proximidade valorativa entre os valores exigidos no item 3, que é de 7.242, e o valor lançado às folhas 329, que é de 7.126, não há coerência no argumento da recorrente, no sentido de que essa nota só foi emitida para incluir esse valor no livro de apuração em 1/6/2009, apenas para cumprimento da prestação das informações, tendo sido regulamento oferecido à tributação. No ponto, anote que as notas fiscais objeto da autuação no item 1.3 dizem respeito ao período de 22/6 a 30/6/2009, não guardando coerência que todas as notas a partir de 22/6 tenham sido objeto de um lançamento uno, através de uma numeração ficta de documento fiscal, incluído em 1/6/2009, ou seja, antes. Ora, qual problema sistêmico foi esse que não permitiu o lançamento de todas as notas no período correto, mas permitiu em data anterior às operações lançá-las em um único documento fiscal? Não tem coerência nenhuma. Parece que essa nota existe, ela foi feita para bater em relação a valores. Não me convém do argumento empregado por absoluta falta de coerência, afastando esse argumento. Aqui, quanto aos itens 3 e 4, esse alega recorrente que opta pelo crédito otorgado de 7% sobre o valor da saída interna, previsto no artigo 22 do anexo 3 do regulamento, explicando que, além das saídas internas, a recorrente, em menor proporção, realiza algumas saídas interestaduais, a qual não se aplica as regras do crédito otorgado, que, como se inferiu na legislação, só se destina a saídas internas, detalha que esse cálculo foi devidamente demonstrado e tudo mais. Em conclusão, defende a recorrente que não é possível, por ferir o princípio constitucional da não cumulatividade, dizer, como se diz no auto, que a opção do crédito otorgado nas saídas internas implica em abandonar ou proibição, ou abandono ou proibição de se exercer os créditos legítimos em operações interestaduais. Em contraposição, a representação fiscal defende que, ao optar pelo crédito otorgado, o contribuinte abriu mão da sistemática normal de crédito, débito e imposto, ou seja, defende o fisco que a redação do artigo 22 do anexo 3, que deve ser interpretada literalmente ao dispor que o contribuinte poderá optar pelo crédito otorgado de 7% sobre o valor da saída interna em substituição ou aproveitamento de qualquer outros créditos. Pois bem, originalmente o voto que está registrado no sistema negava provimento a esses dois itens. Eu revendo esse posicionamento, trouxe esse voto que agora está registrado, cancelando esses itens, e aqui estou explicando por que fiz isso. Anote-se que quando o contribuinte promove saídas internas de mercadoria, ela se acredita do percentual de 7% do valor das operações, e sobre tal creditamento não há debates. No entanto, quanto ao valor creditado proporcional relativo às saídas para outro estado, interestaduais, defende o fisco que não há qualquer amparo para o procedimento de cálculo elaborado pela autuada para a saída dos produtos de cesta básica de sua produção para fora do estado. Considerando que o crédito otorgado em questão está diretamente vinculado às saídas internas, a vedação ao aproveitamento de outros créditos previstos no artigo 22 do anexo 3 do regulamento está relacionada às referidas saídas internas e não às outras saídas. Esse é o fundamento do meu voto. De start, contrapondo a premissa fiscal, entendo que pela possibilidade de creditamento decorrente de entrada de mercadoria que se destine a posteriores saídas interestaduais tributadas. Nesse sentido, eu estou reproduzindo aqui o teor do artigo 41 do anexo 3, que, embora trate de produtos têxteis e não de farinha de trigo, que é o objeto do artigo 22, estabelece uma sistemática de crédito otorgado idêntica. O artigo 41 diz também sobre saídas internas, que poderá ser creditada a importância equivalente, nesse caso, a 12%, e que essa opção pelo crédito otorgado substitui o aproveitamento de quaisquer outros créditos. Então, em termos de redação, é muito parecido. E por que da relevância de reproduzir o artigo 41? Porque eu verifiquei que existe uma consulta tributária que aprecia essa questão do artigo 41.
E diz a consulta tributária 15682 de 2017 que o parágrafo 4º do artigo 41, quando diz o crédito de que se trata esse artigo substitui o aproveitamento de qualquer outros créditos, essa vedação está diretamente ligada à saída interna do produto fabricado e beneficiado pelo contribuinte outorgado e não à saída de todos os produtos que a consulente fabrica ou revende. Tal posicionamento da consultoria tributária esclarece que a opção pelo crédito outorgado, no caso aqui de 7% sobre o valor da saída, em substituição ao aproveitamento de qualquer outro crédito, constitui tão somente vedação de quaisquer outros créditos quando diretamente ligados à saída interna do produto e não a qualquer outro tipo de saída. Assim, penso que a premissa fiscal encontra-se equivocada, de modo que o lançamento de ofício é insubsistente. Anote-se que a correção ou não dos cálculos efetuados pelo contribuinte para a obtenção dos referidos créditos, conforme busca a recorrente demonstrar as folhas 336341, não foi objeto do auto de fração, não compõe a premissa fiscal. De start, não compete esse órgão colegiado imiscuir sobre a existência ou qualidade probante, visto que tal circunstância sequer compõe o cerne acusatório. Nesse sentido, eu estou reproduzindo aqui a decisão no auto de fração 408.317, relator é o Dr. Inácio Yokoyama. Na verdade, foi o que me conduziu a essa decisão, ou essa mudança de posicionamento, porque ele fundamenta e conclui no mesmo sentido do meu voto, ou, sendo mais exato, o meu voto se direciona no mesmo sentido do voto dele. Essa decisão, inclusive, não teve sequer interposição de recurso pela Fazenda Estadual, claro que muito provavelmente por falta de precedente, mas fato é que essa decisão ela transitou em julgado. Então, estou opinando por cancelar esses dois itens. Quanto ao play de redução da multa, digo que é o único item que sobra no meu voto diz respeito à falta de pagamento, então, obviamente, é um obstáculo legal ao 527A. Quanto à questão da ocorrência de decadência de um período aqui, que diz respeito, inclusive, do item 3, eu cito a súmula 9, mas, de qualquer forma, o meu voto concluiu pelo cancelamento, mas estou fundamentando aqui, caso afastado, a questão de mérito. Argumento de legalidade sobre juros, cito a súmula 13, e com relação à Selic, eu estou acolhendo o pleito, afinal de contas, ainda mesmo no meu voto resta o item 1, então estou acolhendo o pleito para a Selic, de modo que concluo pelo cancelamento integral dos itens 3 e 4, e quanto à porção mantida, determinar a redução dos juros à Selic. Como havia dito, o voto foi lançado muito em cima, né? Então estou colocando aqui em debates, mas se houverem pedidos de vista, fiquem à vontade. Dr. Tiago, alguma consideração? Presidente, parabenizo Vossa Senhoria pelo voto. Esse é um caso que eu também tenho uma visão parecida com a que o senhor tinha, né, na questão de a autuada abre mão de todos os créditos, né? Essa é a nossa visão inicial, porque ao ler a letra da norma é isso que a gente pensa, né? Até porque se a autuada tem interesse, a empresa tem interesse em fazer outras operações, ter um outro fluxo de operações, tal, ela simplesmente não precisa ter esse crédito outorgado, né? Ela pode ter crédito, né, adotar o regime normal de tributação e fazer um planejamento também com suas empresas, enfim, né? Tudo existe esse modo que ela poderia agir, né? Mas eu entendo também a jurisprudência que o senhor trouxe, também favorável ao seu voto, e da lavra do doutor Inácio, que também é um grande juiz aqui desse tribunal, muito respeitado. E também, recentemente, eu vi a portaria CAT SRE, vou abrir aqui, ó, no artigo 4º. Ela é uma portaria bem posterior aos fatos, né? Portaria SRE 9 de 2022. Mas no artigo 4º ela fala, né, que o estabelecimento de que trata o artigo 1º, que realizar operação de saída não amparada pelo 22 do anexo 3, poderá acreditar-se do imposto relativo ao respectivo serviço tomado ou a respectiva entrada de mercadoria.
Então, essa portaria eu vejo que ela dá também suporte ao seu voto, né? Então, eu entendo que ele também é uma visão possível do caso, razão pela qual assim, a gente não tem como se opor à realidade, ao que está acontecendo no tribunal e na própria secretaria. Obrigado, presidente. Essa é a nossa manifestação. Obrigado, doutor Tiago. Inclusive, o voto do doutor Inácio, por ser muito qualificado, foi o que me conduziu, mas é importante frisar que ele se baseou numa resposta a uma consulta tributária de outro artigo, mas que conclui dessa mesma forma. Então, acho que essa resposta à consulta ela é mais significativa do que o próprio resultado do julgamento, porque eu tentei buscar especificamente do artigo 22, não teve nenhuma consulta, mas eu consegui essa consulta paralela aí, porque que conclui no mesmo sentido. Então, esse acho que é o ponto mais relevante. É Dr. verdade, Zolli? esse voto está baseado nessa consulta, né? Sim, sim. E aí a gente corre o risco também de, para uma mercadoria se aplica um jeito, para outra mercadoria aplica outra, mas está escrito a mesma coisa, né? Então a Exatamente. gente acaba tendo podendo ter esse tipo de problema. Perfeito. Dr. Zuli? Esse comentário, aliás, já tem até feito esse comentário, né? Para se verificar a especificidade do voto do Inácio, que realmente há essa portaria SRE, né? Há essa situação, e eu vou acompanhar. Eu não tenho, realmente eu não tenho dúvida. Eu vi o seu voto anterior também, eu não tenho dúvida quanto a isso. A minha conclusão é essa, eu vou lhe acompanhar. Perfeito. Dr. Samuel? Também, presidente, sem considerações adicionais, vou acompanhar. Perfeito. Dr. Cláudio? Eu também vou acompanhar o voto do presidente. Apenas como um reforço aí dos argumentos, né, apresentados, o artigo 22, no parágrafo 3º, ele define os quaisquer créditos, né? Ele fala, para fins do disposto neste artigo, considera-se quaisquer créditos os créditos relativos à entrada dos produtos referidos no caput, né? Então, o caput do artigo 22, ele fala somente das saídas internas. Então, eu acho que é mais um reforço aí para essa tese, né? Perfeito. Porque fica meio confuso, né? Mesmo na questão do 22, da portaria, né? Internas e interestaduais, né? Mas porque caminho, tá? quando usa a expressão quaisquer, dá uma abrangência muito grande, né? Muito A grande. questão redacional ela poderia ser um pouquinho melhor pensada, Tinha que né? ser mais precisa. Mas enfim. Estou fazendo aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário e deu-lhe parcial provimento. Encerro aqui o julgamento, passemos ao último processo da pauta. Auto de infração 436, 176, José Vacir Mariano e outro. Relator é o Dr. Rafael Zuli, é um PRJ, sem advogado presente. Então, passo a palavra para a leitura do voto. Esse meu voto aqui, eu nem sei o que fazer, sinceramente, porque eu vou ler a ementa, tentar explicar. Efetuou transferência de crédito em hipótese não permitida a realização, utilizou-se indevidamente do sistema de e-crédito rural, visto que, embora inscrito como produtor rural, não exercia efetivamente essa atividade. Já o item 2 efetuou transferência de crédito em hipótese não permitida a realização para pagamento de débito de outra empresa, utilizando indevidamente do sistema de e-crédito rural, visto que, embora inscrito como produtor rural, não exercia efetivamente essa atividade. O item 3 efetuou transferência de crédito em hipótese não
permitida pela legislação para dedução de recolhimento em seu próprio nome, utilizando-se crédito do sistema de crédito, visto que, embora inscrito como produtor rural, não exercia efetivamente tal atividade, né? A verdade, eu digo que eu não vejo que efetivamente ele tenha apresentado fundamentos para o conhecimento no pedido de retificação de julgado, que é claro, é a existência de erro de fato. Tá? Então, eu não estou conhecendo, mas eu estou acolhendo a súmula 10. Eu vou ver aqui efetivamente e dizer o porquê no meu voto. Tá? Aqui não há aquela prevenção, pedido de retificação de julgado. Sequência do meu voto. Tá? O voto inicial aqui foi do Aros Magno de Paula, na 12ª. A 12ª não foi instalada. Tá? Então, efetivamente, nós podemos, na forma do 22 do regimento, examinar esse processo. Tá? E aí eu digo que estão ausentes os pressupostos do Ministério da Administração, ao constatar a indicação e ao não constatar, vou colocar um não aqui, constatar a indicação precisa que está do redifado da adesão em grau de recurso ordinário. Analisando a eleição recuada, o culto relator e componentes da Câmara seguiram-se em a linha de que, na forma como consta expressa do lançamento da empresa Joaci, Mariane e outros, praticou as infrações de transferência de serviço, porque as transferências de imposto foram indevidamente efetuadas, pois o autor, embora inscrita como produtor rural, criação de bovinos para corte, não exercia efetivamente tal atividade, o que foi constatado em razão de movimentação de gado que denuncia o exercício de comércio atacarista de animais vivos. Aliás, o Supremo está decidindo sobre a questão dos animais vivos. A adesão recorrida, neste ponto, considerou que, conforme consta as folhas 445 dos autos e da leitura do RO, a narrativa dos fatos ao seu item 1, seguir imediatamente a disposição de suas razões propriamente ditas, intitulada da incompatibilidade entre os termos do artigo 32, parágrafo 3º, item 3 e 4 do regulamento da acusação fiscal. A ponta interessada e afirmou, tá? Então ela simplesmente fala isso, essa é a base, tá? E aí eu digo, olha, muito bem, nesse ponto autor apenas, eu vou voltar no parágrafo acima que é possível, ainda referido às folhas 427 e aos documentos apostados, fica sim evidenciada a violação dos itens 3 e 4 do parágrafo 3º do artigo 32 do regulamento, aquele que eu falei em cima, né? Dado ao fato de que não ser contribuinte produtor rural, como bem apontado, não só pelo auditor, autuante, igualmente o faz o julgador de primeiro grau, argumentos foram afastados. A interessada, na verdade, a folha 427 apresenta as peculiaridades da atividade, engorda de gado e sua específica contemplação na forma do artigo 32. Muito bem, neste ponto, o autor apenas discorre sobre a atividade, bem como sobre o núcleo normativo do item 3, parágrafo 3º do artigo 32. O que aconteceu aqui? Esquece. Para que os melhores se definam, e aí eu falo o que seria erro de fato, transcrevendo de Plácido e Silva, e digo, à luz desse entendimento, o erro de fato deve conter 3 elementos básicos para a sua caracterização, a saber, que o erro resulta dos próprios atos da causa que tenham influído sobre a decisão de como esta se deva ter como consequência inevitável daquele o motivo que verte sobre o fato controvertido. E aí eu falo preliminares, examinando os autos não constato preliminares e digo que efetivamente não há indicação de erro de fato, tá? Examinado que o próximo encontro devidamente livre é feito esse exame, cabe considerar que dentro da arguição posta e de identificação de a atividade da recorrente é a norma, por ela constatada, busca o amparo na manifestação do ARF autuante. Eu transcrevo, tá? Ele não traz, ele não fala aqui está o erro de fato, tá?
Então, assim como consta dos autos também esclarecido pelo auditor autuante, a decisão retificanda levou em consideração tais provas e circunstâncias, tais provas e circunstâncias, não se podendo, portanto, considerar a existência de erro de fato em seu conteúdo. A própria decisão destacou as conclusões que chegou a FR autuante. Então, não há essa indicação precisa de erro de fato, por isso que eu eu descrevo o conteúdo dos autos, esses eu não conheço do pedido de retificação de ato. Todavia, há aqui de se ver que o julgador se considera no pedido tratado, período é 15 a 19, assim considerando a súmula 10, tá? Ela deve ser aplicada em relação a esse período, ou seja, fatos anteriores a 1/11 de 2017. Então, eu estou, na verdade, quanto ao pedido, né, não conheço o presidente pedido de retificação de ato. Sempre que ser conhecido, ele nega o provimento para manter intacta a eleição revida. Todavia, cabe considerar que, para os efeitos e os períodos anteriores, fatos anteriores a 1/11 de 2017, ou seja, vigente do decreto 62, entendo que deva ser aplicado a súmula. Com esse excepcional de pedir de retificação do julgado para acolher parcial provimento apenas para que fique consignada a limitação da taxa Selic. É assim que eu voto. Perfeito. Não há indicação de erro de fato. Ele podia falar 2 mais 2 são 5. Pronto, resolvi o problema. Perfeito. Presidente, sim, doutor Samuel. se me permite, eu não consegui ver esse processo antes da leitura do voto do Dr. Zulli. Eu só discordo, assim, eu não tive condição de avaliar, né, mas eu fiz uma leitura rápida aqui da peça do PRJ e me parece, assim, que o patrono faz apontamentos pelo menos eu vejo aqui dois pressupostos, 2 erros de fato que estariam bem evidentes, mas como eu não tive tempo de examinar, e também porque acho que são operações com gado e que foge um pouco aqui das matérias habituais que a gente tem contato no tribunal, se me permitir, eu gostaria de tirar em vista para analisar com mais cautela diante do não acolhimento do PRJ pelos dois. Perfeito. Doutor Cláudio gostaria de pedir vista conjunta? Vai aguardar. Acho que eu vou aguardar a vista do Dr. Samuel. Até gostaria de fazer algumas considerações até que poderiam ajudar essa análise dele posterior, né? Perfeito. Aqui é um caso de crédito, né? Transferências de crédito acumulado. Transferência de crédito, isso. Transferência de crédito acumulado em hipótese não permitida pela legislação, né? E porque a causa dessa transferência indevida é porque ele não é produtor rural. Essa é a acusação, né? E essa situação, essa condição de produtor rural, olhando no CADESP, ele ainda é produtor rural, né? E é uma condição que a própria Fazenda concedeu para ele, né? Então, fazendo um paralelo, seria como se estivesse lavrando um auto de falta de entrega de GIA numa empresa de Simples Nacional, por exemplo. Vai falar, ele não entregou a GIA porque, na verdade, ele não é Simples Nacional, né? E essa discussão sobre a condição, sobre a natureza do estabelecimento, foi feito até o julgamento do recurso ordinário, né? No entanto, a condição dele continua como sendo produtor rural, né? Então 3 atos anteriores, né, de administrativos, né, da Fazenda, deram o direito para ele desse crédito, né, de dar essa transferência. Então ele fez a transferência de forma legal, porque ela foi autorizada pelo fisco, né, e de um crédito que estava devidamente apropriado no ECREDAC, né? Anteriormente, ele fez o pedido de apropriação do crédito e essa apropriação foi homologada, né? E anteriormente a isso ainda, ele fez o pedido de cadastramento como produtor rural e esse cadastramento foi concedido, né? Então, agora nós estamos lavrando um auto de transferência indevida de crédito acumulado
porque ele não era produtor rural. Então, isso fica um pouco estranho, né? Porque eu até ia pedir vênia ao relator para ter uma conclusão distinta, né? E acolher o pedido de retificação de julgado. E fazer um meio voto de estranho preferência. isso. Porque no único lugar que consta, eu fui lá no CADESP, ele como produtor rural é o CADESP, né? Efetivamente, o fisco foi lá, ele verificou, constatou, não há uma declaração de movimentação de gado, o próprio contribuinte, tá? E exatamente esse ponto que o doutor Samuel fala, ele indica erro de fato, é justamente em relação à questão da engorda. Vou lembrar que esse processo, o atual advogado é o nosso ex-colega, o Fábio Castilho, tá? E me chamou a atenção, é um amigo, quase que eu me dei por impedido. Efetivamente, é essa relação, tá? Eventualmente, eu acho que, pela primazia, o fisco deveria ter notificado e desconstituído essa característica que ele se declarou, porque quem preenche o CADESP é o contribuinte. Eu tenho me debatido muito com isso nos conformes, e, poxa, eu chego lá no contribuinte e eu vejo tanta divergência, eu falo para ele, olha, eu estou aqui para notificar, avisar, né, na verdade, a questão da falta de entrega de GIA, a eliminação da GIA, o EISD e tal. Só que eu tenho que dar um puxão de orelha em todo mundo aí, porque eu vejo o CADESP e não tem informação, a informação é errada, o cara é um sucateiro e lá ele está vendendo mercadorias que não tem nada a ver, não tem nenhuma daquelas mercadorias no estabelecimento dele, o tipo de operação. Quer dizer, no CADESP ele informou algo que é fora da realidade, porque eu não sei se foi o contador, se foi o próprio contribuinte por erro, por não saber, né, o que informar. Então, fica muito estranho isso. Agora, sem dúvida nenhuma, nós não temos ainda, acho que nesse ponto nós ainda estamos aprendendo, eu costumo dizer que muita coisa nós estamos aprendendo. Eu tive numa reunião, eu faço parte daquele CAT, Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, né, que está ligado junto lá acaba ligado com o CODECOM. Poxa, eu tive com a exposição de um colega da Receita Federal falando sobre a litigiosidade zero, quase que eu brinquei com ele, que não é litigiosidade zero. Nós estamos tentando melhorar a relação lá com a Receita Federal, né, e cobrar, na verdade, tentar cobrar com diminuição de multa, com uma série de providências e tal. Então, não é litigiosidade zero. E aquilo que eles estão fazendo é exatamente essa preparação anterior, que nós não temos esse costume. A única coisa que nós fazemos é, efetivamente, a declaração de nulidade, o PCN, que ainda também precisamos aprender muito, tá? Precisa se caracterizar, ter elementos, dar oportunidade, mas tudo bem, tá? E é exatamente isso que acaba vindo discutido no PRJ, que nesse ponto o jogador nem entra nesses detalhes, ele fala só que realmente não é. Então, eu não vi como espremer e retirar um erro de fato. Mas o ponto, Júlio, desculpa te cortar, mas o ponto que me chama a atenção é quando o julgador, e aqui, de novo, numa leitura bem rápida e rasa, ele parte desse pressuposto já, né, de que não é produtor rural. Produtor, sim, parte. E tem informações no processo, questão, acho que, do prazo de que ele fica com o gado, que é superior aos 52 dias, que evidencia, sim, a prática de tal atividade. Então, é nesse ponto que eu quero analisar e que me parece que, não sei se foi corretamente adotada pelo julgador de primeira instância, essa condição, né? Porque o fisco descaracteriza a atividade por alguns fatores. E ele, no voto, ele dá a impressão que ele parte do pressuposto de que, olha, não é produtor rural, mas não é bem isso, né, que a gente tem no auto. Então, é esse ponto aqui que eu quero analisar com mais cautela. O que me impressionou, eu vi esse lado, o que me impressionou foi isso.
próprio contribuinte ele argumenta, na verdade, o que eu faço é uma engorda de gado. Isso é muito comum, né? Quem é do interior, eu não sou do interior, mas sabe que determinadas fazendas, o gado vai para lá, eles só fazem engorda de gado, a pastagem, e volta, não há, ele não tem aquele comércio de compra e venda de gado. Eu acho que, para ser produtor rural, ele precisa disso. Mas faltaria realmente, nesse ponto, eu concordo, ao fisco caracterizar melhor, desconstituir essa caracterização que ele deu e informou no CADESP. Vamos aguardar. E aí, né, Zúlio, eu acho assim também, só avançando aqui na discussão, a gente não está analisando aqui, acho que tendo como objeto a análise do auto, mas sim a decisão versus o auto, né? Mas como o Dr. Cláudio mencionou, é estranho o fisco descaracterizar a atividade do contribuinte e autuar relativamente a uma obrigação que lhe foi deferida em momento anterior, justamente porque ele preencheria aquela condição, né? Então, assim, eu acho que se verificada que ele não preenche as condições para exercer essa atividade, que fosse verificada infrações outras que ele teria descumprido, e não em relação a crédito homologado, que foi deferido, que foi homologado, após a auditoria do fisco verificar aquela situação. Isso que também é bastante estranho. Perfeito. Não, tudo bem. Eu vou brincar no bom sentido. Agora vai sair um programa dos conformes, que é uma verificação. Eu não vou adiantar muito, porque eu acho que eu ainda não posso, mas efetivamente é uma verificação. E isso é um avanço. Eu digo que hoje a Secretaria volta-se muito para os conformes, né? E a Receita Federal está voltando, embora ele ainda não tenha, está para ser aprovado, né? A legislação no Congresso do CONFIA. Tá? E exatamente nisso, que fazer esse tipo de verificação e caracterizar. E uma das coisas, por exemplo, que nós não temos é a descaracterização da personalidade jurídica. Eu acho que eu vi isso daí umas 2, 3 vezes só. Então, respeito a sua vista e eu vou estudar novamente com mais carinho. Perfeito. Dr. Samuel pode solicitar. Dr. Cláudio quer tecer mais alguma consideração? Eu acho que está registrado, não está? Deixa eu ver aqui. Não, registrar o pedido de vista. Não, eu estou falando no meu, tá. Ah, tá. Dr. Cláudio? Não, apenas concluindo que realmente além da atenção à condição de produtor rural, né, o julgamento tem que ficar atento à própria subsunção, né, da norma, do fato à norma, né? Se realmente a capitulação do auto de infração está correto, né? É uma conclusão lógica, ele não é produtor rural, então transferir o crédito indevidamente, eu acho que essa que é a questão principal aí da minha divergência. Perfeito. Tá bom? Dr. Tiago vai aguardar. Quer tecer alguma consideração? Sim, presidente, vou aguardar. Vou aguardar. Obrigado. Perfeito. Vista concedida ao Dr. Samuel, de modo que eu também encerro esse julgamento, tá? Todos os processos aqui em pauta estão encerrados. Vou encerrar formalmente a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. E eu vou pedir a gentileza do Oswaldo, por favor, encerrar a gravação, agradecendo aqui a todos os presentes.